Pessoal, você sabe que a ação penal nada mais é do que o direito que a vítima tem de ter uma resposta do Estado juiz acerca de um conflito ocorrido na esfera penal. Isso mesmo. E a ação penal ela pode ser dividida em duas espécies: ação penal pública e ação penal privada. A ação penal pública pode ser incondicionada ou condicionada. A condicionada pode ser mediante representação da vítima ou mediante requisição do ministro da Justiça. E a ação penal privada pode ser exclusivamente privada, personalíssima ou subsidiária da pública. Para diferenciar a ação penal pública da ação penal privada, você tem que saber que é o próprio legislador que assim impõe. É uma questão até de política criminal e por conta disso, todas as vezes que se lê queixa, você vai entender que a ação penal é privada. Todas as vezes que se lê denúncia, é porque a ação penal é pública. Veja bem, com relação às ações penais, sejam públicas ou privadas, sempre terão requisitos a serem seguidos, que são as chamadas condições da ação. Quem é o titular da ação penal pública? Seja incondicionada ou condicionada, sempre será o Ministério Público. O nome, ação penal pública, titular Ministério Público. Ação penal privada, titular vítima através do seu advogado. Uma situação que sempre ocorre, que muitos acabam errando, é que na ação penal pública incondicionada, que a maioria dos crimes são de ação penal pública incondicionada, significa dizer que o Ministério Público ele não depende de representação ou de requisição do ministro da Justiça. Ele, com base em indício suficiente de autoria e prova da materialidade, ele já consegue oferecer a denúncia. Já com relação à ação penal pública condicionada mediante representação da vítima, ainda assim o Ministério Público é o titular da ação penal, só que ele fica na condição da representação da vítima existir para que ele possa oferecer a denúncia. Veja, a representação da vítima depende de um prazo. Esse prazo é de 6 meses contados da data do conhecimento da autoria do crime. Então, somente com a representação da vítima, o MP consegue oferecer a denúncia. Acaba que muitos confundem a questão de ação penal pública condicionada mediante a representação da vítima, achando que a vítima se torna titular da ação penal. E não. A vítima somente dá uma autorização, que se chama representação, para que o Ministério Público consiga oferecer a denúncia. Somente com a representação da vítima nos crimes que dependem de representação da vítima, como crime de ameaça, de perseguição, furto de coisa comum, isso depende da representação da vítima para que o Ministério Público possa oferecer a denúncia. Lembrando que a denúncia é uma palavra que nós utilizamos de forma técnica que dá início a uma ação penal pública, seja incondicionada ou condicionada. O fato de alguém chegar e falar que denunciou outra pessoa é um termo vulgar, porque denúncia é uma peça técnica assinada somente pelo MP. Existem outros crimes que são mediante ação penal privada, porque o próprio legislador assim quis. Vamos imaginar o crime de calúnia, difamação, injúria, de dano, são sempre de ação penal privada. Por quê? Porque depende da queixa-crime, depende da vítima, através do seu advogado, oferecer queixa-crime. Então, aquela velha história de que alguém deu queixa na delegacia, não é correto se dizer, porque queixa é uma peça técnica. É uma peça técnica assinada pelo advogado da vítima que dá início a uma ação penal privada. Então, veja bem, quando a gente fala que alguém denunciou ou deu queixa, nós estamos utilizando de uma forma totalmente incorreta. Os meus seguidores, os meus alunos não falam assim, porque eles sabem que denúncia e queixa-crime são peças técnicas, denúncia sempre assinada pelo Ministério Público e queixa sempre assinada pelo advogado da vítima. Fica a dica da Prof. G.